Olá! E na aula número 3, nós vamos trabalhar os segredos da forma com ênfase na line art. Após nós termos trabalhado toda a questão dos sólidos geométricos baseado nos estudos de John Buscema, nós vamos agora criar uma nova camada e vamos trabalhar o nosso traço. O nosso traço é o que nós damos o nome de line art, ou seja, é onde nós vamos colocar a nossa personalidade gráfica. E nesse momento nós vamos trabalhar o que? O traçado. O traçado é algo muito subjetivo do artista. Então, se você quiser fazer um estilo de comics, que é o que nós vamos trabalhar aqui, mangá, cartoon ou um estilo alternativo, você deve e pode ficar à vontade. Aqui, por ser um método direcionado para super-heróis, nós vamos trabalhar uma ideia mais próxima dos ensinamentos do John Buscema. Naturalmente, por eu ser um artista profissional, eu vou imprimir a minha identidade visual, porém, irei tentar adaptar o meu desenho, que é um estilo alternativo, mais para o estilo do comics, que é o nome dado ao gênero de quadrinhos de super-heróis norte-americanos. Importante destacar que comics é uma terminologia voltada para todos os quadrinhos norte-americanos. Porém, aqui no Brasil ficou muito comum a denominação apenas para o gênero de super-heróis. Aqui eu já vou trabalhando o rosto e veja como fica fácil com a line art você trabalhar todos os elementos como nariz, olhos, boca, orelha. Mesmo se tratando do Demolidor, eu vou trabalhar o rosto primeiro como se não tivesse a máscara e irei fazer isso com a anatomia completa. Primeiro porque eu quero estudar a anatomia, uma vez que eu estou com sólidos geométricos e posso com isso colocar esse aprendizado. Segundo, porque é uma maneira de pensar como é que eu vou aplicar roupas, luzes e sombras e texturas. Frank Miller, um grande ou talvez um dos maiores artistas do comics, trabalha dessa forma. Ele faz primeiro os esboços, faz toda a anatomia e depois que ele vai colocar as roupas e indumentárias. Então, por que não trabalhar dessa forma? O que eu recomendo a você é, você pode fazer esse estudo da maneira que eu estou fazendo aqui, já colocando toda a musculatura, porém, lembrem-se, sou um profissional com muitos anos de experiência, então muito do que eu estou fazendo aqui eu já tenho vários anos de prática, de estudo e observação de anatomia. Portanto, o que eu recomendo é que você tenha um atlas de anatomia perto de você, ou ainda um modelo 3D que você possa girar, possa observar, ou um boneco, uma escultura. Isso vai ajudar você a montar melhor o seu personagem, mesmo tendo esses sólidos geométricos. Nesse momento, eu estou aplicando a musculatura, mas se eu fosse fazer uma ilustração um pouco mais cuidadosa, com mais elementos, uma commission, por exemplo, é bem provável que eu estaria com algum manual de anatomia. Importante destacar, não é um manual de anatomia tipo atlas de medicina, mas sim um atlas de anatomia voltado para artistas. Então um livro de um George Bridgman, Steve Houston, por exemplo, vai servir para vocês e muito em relação a esse tipo de estrutura. Se você está gostando desse conteúdo, é importante destacar que essa aula é um insight para aulas que nós desenvolvemos no curso de Comunicação em Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba e que também utilizamos no programa de extensão que nós realizamos na universidade. Portanto, se você gosta desse conteúdo, peço que curta, que compartilhe e que aprenda. Aqui você vai ter uma série de vídeos nas mais diversas áreas da arte, como ilustração, design e principalmente
a minha área de pesquisa e atuação, que são as histórias em quadrinhos. Reparem que eu dou zoom no desenho e depois afasto. Esse é um dos exercícios básicos da sintaxe visual. A questão de você se afastar do tema que você está desenhando e você dar zoom ou você se aproximar de um determinado elemento ajuda você a ter a percepção do todo e do específico. Muitas vezes o desenhista ele fica tão focado em desenhar, em trabalhar, que às vezes ele não vê uma falha ou um erro de estrutura, de anatomia ou de proporção de desenho. Portanto, busque sempre ter esse exercício. Se você estiver fazendo o trabalho manual, saia, vá tomar uma água, descanse e volte. Esse olhar renovado, ou um olhar que tem uma revisão, ajuda você a ser o desenhista melhor. Um outro ponto também, quando vocês forem fazer a line art, tenham em mente que vocês estão fazendo uma arte mais limpa. Então é um traço mais firme, mais decidido. Procure não fazer vários traços e deixar o desenho sujo. Nesse caso, você vai estar fazendo um esboço do esboço. Cuidado, não confunda estilo com mau acabamento. Se você acha que, de repente, linhas muito riscadas, muito sujas, faz parte do seu estilo, eu recomendo que você procure ver outros artistas e veja se eles estão fazendo isso. Muitas vezes, o sair da curva, o sair da caixa, pode ser apenas uma falta de acabamento ou uma falta de saber como finalizar um trabalho. Você consegue ter um trabalho de alto rendimento seguindo estratégias. É isso que a gente tenta buscar aqui nessas aulas. Através da técnica, você é capaz de imprimir o seu estilo e assim imprimir um trabalho de qualidade que você vai ter bastante satisfação em realizar. Importante destacar que aqui, apesar de nós estarmos trabalhando com fundamentos, a ideia não é formar um copista do John Buscema. Um exemplo é o meu próprio trabalho aqui. Ele foge completamente do estilo do grande mestre. A ideia aqui é que você tenha fundamentos, ou pelo menos uma introdução a esses fundamentos, e a partir deles verificar como que você melhora o seu trabalho. Sair do aprendizado autodidata ou do dom é muito importante para que você se torne um profissional. Por isso que eu recomendo esse estudo constante de fundamentos e entender que a line art é um fundamento também, né? Existem diversos desenhistas que possuem uma estrutura de sólido geométrico muito boa, mas tem um acabamento ruim. E o contrário é verdadeiro. Profissionais com excelentes traços, mas que têm a base dos sólidos geométricos muito mal feita. Então procure atingir um equilíbrio, que isso vai te ajudar a se tornar um excelente profissional. Inclusive, se você for um profissional que acredita que desenhar não é interessante nesse mundo agora de inteligência artificial. É importante destacar que quando você faz um trabalho em inteligência artificial, você pode, através dos seus fundamentos de desenho, fazer edições e acertar traçados que vai ajudar a deixar a imagem, né, que você gerou muito mais atrativa, muito mais interessante e com um toque, né, do artesanal, que é o que a gente faz aqui quando realiza uma line art. Aqui nós estamos já finalizando essa line art. Procure sempre, isso é muito importante, procure sempre fazendo uma
camada à parte, né? E a cada processo, procure salvar esse arquivo. Naturalmente, aqui no vídeo, nós não estamos salvando passo a passo, mas num trabalho profissional, se eu fiz o rosto, eu salvo, fiz o corpo, idem. Eu procuro sempre salvar o trabalho, porque isso faz com que eu tenha uma segurança. Às vezes o arquivo está muito pesado, pode cair o computador, pode acontecer uma série de coisas. Então, procure sempre manter salvo o seu trabalho. Uma outra preocupação é de fazer sempre o seu desenho em alta resolução. Então, sempre produza os seus trabalhos com a resolução de 300 pontos por polegada. Isso é muito importante. E de preferência em um formato ISO, ou seja, A4, A3. Sempre quando você produz nesses formatos, você tem uma garantia de que ele vai poder ser impresso em praticamente qualquer impressora que você submeta. E mesmo se você for uma pessoa que trabalha com internet apenas, né, dentro desses formatos você vai conseguir publicar na maioria dos formatos que a internet oferece e vai ficar uma qualidade muito boa, muito satisfatória para o seu trabalho. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, a line art ela já está feita. O que nós fazemos agora? Um pequeno trabalho de revisão. Então aqui está a linha. O que nós vamos fazer agora, e que é muito importante, é estabelecer uma luz e sombra. A minha sugestão é que você coloque uma espécie de lâmpada e faça várias linhas como se fosse um ponto de fuga. E aí você vai fazer a luz como se fosse um pequeno degradê. Então onde está batendo a luz, né, vai estar mais forte, não vai ter muita sombra e cada vez mais distante você vai aplicando sombreamento. Como aqui é uma line art, a minha recomendação é que você crie uma camada apenas para fazer esse estudo de sombras. Por quê? Às vezes você não gosta de como está a lanterna, né? Como está o sombreamento. Então você pode criar uma outra camada, fazer um outro estudo e assim sucessivamente. Nesse momento é muito interessante utilizar softwares 3D para ter uma ideia de visualização. Afinal de contas, nós estamos estudando e tentando deixar a figura tridimensional. Então eu recomendo que nesse momento você tenha um app que você possa girar um boneco, que você possa colocar uma lanterna, alguma coisa do gênero. Você pode ainda ter um pequeno estúdio. Você pegar um boneco e colocar uma lâmpada onde você vai ter as visualizações. Esses estudos eles são essenciais no universo do desenhista. Aqui a gente está fazendo uma aplicação simples, mas recomendo que você se aprofunde nesses estudos. Veja que no meu caso eu estou fazendo marcações, então eu fiz marcações básicas onde sempre tem sombra, então por exemplo abaixo do queixo, abaixo dos olhos, sempre nas regiões que estão abaixo ou sobrepostas. E depois aí sim eu crio uma iluminação básica. Uma coisa que nós temos que considerar é que no dia a dia várias luzes incidem sobre nós. Então, você está andando na rua, você vai ter a luz do sol, reflexo, luz de um prédio. Então é tantas luzes que fica um raciocínio difuso, às vezes de observação. Então aqui é uma maneira de simplificar a ideia de luz e sombra, ou seja, aquela velha ideia da esfera, né? Onde você tem o spot de luz e você vai sombreando. Maneira de simplificar. Isso funciona muito bem para histórias em quadrinhos e para o desenho. Temos que tomar cuidado, muitas vezes, ao fazer algo ultra realista, porque a gente não consegue ter um raciocínio de síntese nesses casos. Então, quando nós colocamos uma iluminação, quando a gente coloca, por exemplo, uma bola e faz uma iluminação como eu estou mostrando aqui,
Na verdade, a gente está só simplificando um raciocínio que é extremamente complexo. Nós não temos, por exemplo, como fazer todas as questões de luz e sombra dentro de uma cena ultra realista, mais uma vez devido ao fato de que nós temos diversas possibilidades de iluminação e de luz e sombra. A minha sugestão nesse caso é que você faça pequenos estudos e ao longo da sua vivência e experiência você vai adquirindo bagagem para estabelecer esses pesos e medidas como nós estamos fazendo aqui. Uma coisa que é muito importante é, a partir desses pequenos estudos, você consegue fazer grandes ilustrações. Então, mantenha o hábito de sempre trabalhar com fundamentos. Muitas vezes esses fundamentos eles são subestimados. Ah, vou ficar fazendo bolinha, vou ficar fazendo cubo, mas são eles que te ajudam a fazer os desenhos mais complexos como nós podemos ver aqui, né? Tudo aqui são ensinamentos que o mestre John Buscema coloca para nós em seu grande livro, o How to Draw Marvel Way, né? Por isso que eu volto a falar, apesar de ser um livro voltado para super-heróis, ele serve para todos os tipos de escola de desenho. É um livro que é clássico, mas é um livro altamente recomendado. Então, pegando esse exercício da esfera, vão aplicar no personagem aqui, tá? Então, a minha sugestão é que você faça um trabalho rachurado, porque você vai marcar, né? E aí, no caso desse trabalho rachurado, eu recomendo que você faça linhas diagonais e tudo num ritmo só. Se você fizer linhas muito quebradas, muito fora de ritmo, pode dar uma sensação de você não estar realizando sombras, mas sim texturas, riscos aleatórios, uma coisa desordenada, sem ritmo, sem movimento. Então procure trabalhar dessa maneira que você vai ter um acabamento mais profissional. Novamente, não estou ditando como você deve impor o seu estilo, porém, dessa forma, funciona enquanto fundamento. Você pode inicialmente trabalhar dessa forma e depois você pode ir imprimindo o seu estilo conforme você tendo mais conhecimento dentro da área. No meu dia a dia eu não faço dessa forma, né? Eu não faço primeiro uma line art, depois eu faço a arte final e assim sucessivamente. Eu já faço o trabalho direto, porém, novamente, aqui é uma sequência pedagógica que vai ajudar quem está trabalhando nesse começo aí de carreira dentro do desenho, né? Principalmente nesse tipo de desenho de super-heróis que é fundamental que você tenha esse conhecimento básico. Aqui, por exemplo, muito provavelmente eu iria usar massas de preto no estilo de um Mike Mignola, por exemplo, que é um estilo que eu gosto mais do que esse estilo rachurado. Muito bem? Faça a iluminação, né, a luz e sombra no chão, para você poder ter uma ideia melhor do 3D. E aí, finalizamos essa parte da line art. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o acabamento em arte final, colocando pesos, colocando pretos e brancos, trabalhando algumas rachuras, ok? Então, salve no formato nativo e depois você aplica uma nova camada e aí a gente vai começar a fazer o trabalho de arte final. Muito bem? Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!